Eu estou falando com vocês aqui nesta segunda-feira, dia 8 de junho, são 2h30 da tarde, um sol resplandecente em Porto Alegre, céu azul, temperatura, como vocês estão vendo pelo jeito que eu estou me vestindo aqui, uma temperatura muito baixa. Eu quero comentar com vocês hoje a respeito dessas manifestações que ocorreram ontem por parte do braço armado do Eixo do Mal. É a primeira investida para valer que o braço armado do Eixo do Mal promove nas ruas em todo o Brasil. Desde 2015 que a esquerda, que constitui esse braço armado do Eixo do Mal, não tinha coragem de ir para as ruas, porque, claro, estava sendo fustigada a todo momento pelo noticiário envolvendo, sobretudo, o seu grande líder, o ex-presidiário Lula da Silva. Desde 2015, a esquerda brasileira, que se deixa liderar por um ladrão conhecido, ela não tinha coragem de ir para o meio da rua. Mas agora as coisas mudaram bastante, porque, sobretudo, os que se sentiram prejudicados de alguma forma pela eleição do presidente Jair Bolsonaro estimulam a realização de um terceiro turno das eleições. E há bastante tempo vem insuflando aí a boa parte dos seus seguidores a ir para a rua. Como eles não conseguiram promover, através da sua gente no Supremo Tribunal Federal e no Congresso, o impeachment do presidente, parecem decididos agora a estabelecer um clima de desordem legal no Brasil, o que pode acontecer através de confrontos de rua. E a primeira tentativa para valer que essa gente tentou foi agora nesse domingo, e foi um fracasso. Foi um fracasso. Eu mesmo acompanhei o que aconteceu aqui em Porto Alegre e percebi que foi um fracasso. Só não ocorreram episódios de violência mais explícita, porque eles não... Eles perceberam que isso pegaria muito mal nesse momento. Até porque os ativistas que defendem o presidente Bolsonaro, em massa, se retiraram da rua. É claro que aqueles que estão apoiando esses manifestantes, eles tentaram vender a análise, a Rede Globo, a RBS aqui em Porto Alegre, de que esses movimentos anti-Bolsonaro conseguiram ocupar as ruas. Conseguiram ocupar as ruas. Estavam em muito maior número do que estavam os que apoiam o Bolsonaro. Ora, cara pálida, não houve mobilização para que os apoiadores de Bolsonaro fossem para a rua. Até pelo contrário, o próprio presidente pediu durante toda a semana que os seus seguidores não fossem para a rua, porque queria evitar justamente um confronto violento entre as duas forças. Agora, medir para valer mesmo, a gente vai perceber daqui a pouco, quando a mobilização acontecer dos dois lados. Esses grupos aí que estiveram ontem em manifestações, sobretudo em Porto Alegre, o maior número em São Paulo, no Rio de Janeiro, principalmente nessas capitais aí, esses grupos, eles são a manos longa dos grupos que infelicitaram esse país aqui durante muitos e muitos anos, né? E constituem o braço violento, sobretudo do PT, do PCdoB e do PSOL, porque esses foram os únicos três partidos que decididamente resolveram apoiar a saída das ruas, que ocorreu ontem em várias capitais. Foram eles. Os outros partidos, nem de esquerda, como o PSB, o PDT, os outros partidos de centro mesmo, também estão engajados nesse golpe aí, como é o PSDB, o MDB.
setores, né, franjas, não são todos eles. Enfim, mas principalmente esses aí, né? Esses é que são os que estão saindo na rua aí agora com o apoio de grupos terroristas internacionais. Aí eu estou falando no caso do grupo Antifas, que é financiado pelo magnata George Soros dos Estados Unidos, e outro grupo terrorista também, que é o Anonymous. Esse prefere atuar mais na internet, através dos seus hackers, né? Bom, o que eles querem, na verdade? Eles querem aquilo que nós temos aqui conversado várias vezes. Eles estão defendendo o retorno da velha política, né? Que abre espaço novamente para os comunistas e os seus aliados fisiológicos corruptos, né? Que é isso que tem prevalecido ao longo desde 1500 até a eleição do Bolsonaro. É isso que eles querem, né? Para fazer com que se estabeleça novamente o que aqui? Aquele cenário de desordem legal e moral, o cenário de corrupção e o cenário de má gestão. É isso que eles querem. Foi tudo que nós conseguimos nos 13 anos dos governos do Lula e da Dilma e nos 3 anos do governo do Temer, porque eles são tudo da mesma laia, né? O Temer era vice-presidente na chapa da Dilma, né? Então eu não livro a cara dele, não. Esses 16 anos praticamente aí ofereceram como resultado aquilo que nós vimos, né? Um presidente, o Lula, condenado e preso como corrupto da pior espécie, ladrão de dinheiro público, que está livre porque os seus amigos do STF soltaram ele. Tivemos uma presidente derrubada por improbidade, a Dilma Rousseff, que já está investigada pela Lava Jato também, e responde a processos da Lava Jato. E tivemos um presidente, o Michel Temer, sim, presidente que assim que saiu do governo foi preso por 2 vezes seguidas como corrupto, como ladrão. Olha, esse é o salto dos 16 anos de governo de 3 presidentes diferentes. O primeiro, Lula, preso como ladrão. Outro, a Dilma, derrubada, tomou o impeachment porque promoveu aquelas pedaladas fiscais aí, e era uma incompetente, né? E está aí sob a ameaça de processos e de prisões, até por parte da Lava Jato. E o outro, o Michel Temer, né? Ele não foi preso durante o seu mandato, mas foi preso logo em seguida, assim que saiu dali. E desses 16 anos, o que nós tivemos aí como resultado? Tivemos uma inflação com viés ascendente incontrolável, que foi que a Dilma deixou, o Temer até que tentou controlar isso aí, controlou em parte. Tivemos a pior recessão da história do Brasil, desde 1500, que foi ela que deixou, a Dilma, né? 2 anos continuados de PIB em queda, uma recessão violentíssima, né? E um índice de desemprego aí que atingiu a casa dos 11%, 12% aí, com mais de 10 milhões de desempregados. Essa foi a herança maldita que esses 3 governos deixaram aí, que foram herdadas pelo presidente Bolsonaro, né? E justamente as promessas do Bolsonaro de mudar tudo isso aí é que o elegeram presidente, né? E ele vem há 17 meses fazendo o quê? Cumprindo as promessas de campanha. Ele vem há 17 meses cumprindo as promessas de campanha, que são principalmente o restabelecimento dos valores, né, dos princípios da legalidade e da moralidade. O restabelecimento dos princípios da legalidade e da moralidade, ou seja, trabalhar de acordo com o que manda a lei e trabalhar dentro daqueles padrões civilizatórios, éticos, portanto morais, de todo o nosso mundo ocidental, no qual nós estamos inseridos, do qual fazemos parte, e que justifica toda a nossa civilização aqui no Brasil e no Ocidente. Ele conseguiu isso, sobretudo, porque, em primeiro lugar, não formou um governo de coalizão. Ou seja, não fatiou o governo entre os bandidos que governaram o Brasil até agora. Primeiro por isso. E, graças a isso, ele pôde apresentar como saldo aí desses 17 meses de governo uma situação em que não se verificou um único caso de corrupção. Se bastasse, se fosse só isso, já bastaria para justificar a eleição do Bolsonaro.
Mas, além disso, ele vem implementando, também na área da política econômica, um combate feroz ao desajuste fiscal. Portanto, ele quer equilibrar, tentou equilibrar até agora. Agora, com essa pandemia aí, é evidente que isso é impossível, né? Mas isso não afasta o objetivo central do governo, antes e daqui a pouco, né? Que é o de equilibrar as contas públicas para restabelecer o crescimento da economia, portanto, fazendo avançar o PIB e, com isso, melhorando a situação de emprego dos brasileiros e restabelecendo a renda dos trabalhadores e dos empresários. É claro que nós sabemos que nessa história toda o presidente Bolsonaro enfrenta desafios quase que diários, que vêm sendo desfechados por uma maioria formada dentro do Supremo Tribunal Federal, que o combate de modo feroz, obstaculizando as suas ações, a um ponto tal que, nesse caso da pandemia mesmo, essa corte retirou os poderes do presidente da República para traçar uma política única para o combate da pandemia no Brasil. Esse mesmo Supremo Tribunal atribuiu a governadores e a prefeitos o estabelecimento, por conta de cada um, das políticas públicas de combate ao vírus, e retirou das mãos do presidente da República a possibilidade de fazer isso aí. Eu estou citando aqui apenas um dos exemplos dessa ação nefasta dessa maioria formada dentro do Supremo Tribunal Federal. Bastaria citar apenas uma, que foi libertar, através de chicanas, o presidente que nomeou a maioria deles que está lá, direto ou indiretamente, né? O ex-presidiário Lula da Silva. E, além disso, nós sabemos muito bem, eu já disse aqui várias vezes para vocês, que o presidente enfrenta obstáculos não apenas ali dentro do Supremo Tribunal Federal, mas dentro da maioria formada dentro do Congresso Nacional. Eles todos estão reunidos naquilo que eu chamo de eixo do mal, que é essa aliança pérfida entre a maioria do Congresso, a quase totalidade do Supremo Tribunal Federal, mas quem? Empreiteiros, empresários, patrimonialistas que se cevaram nas tetas generosas do Tesouro Nacional, desde 1500 e agora não pode mais fazê-lo, e mais os líderes partidários e políticos, tanto fisiológicos quanto comunistas, que de uma ou de outra maneira agora estão novamente unidos, como estiveram durante os governos lulopetistas, né? Para derrubar o governo e estabelecer a velha política. E para isso eles têm contato com o apoio, inclusive, da mídia tradicional, que sempre foi aliada deles, e que se sente prejudicada por um governo que está restabelecendo os princípios da moralidade e da legalidade no nosso Brasil. É isso aí, senhores. Vamos ver agora, nos próximos dias, como é que o cenário político evoluirá. Porque a batalha não se trava apenas agora através da mídia, dentro do Supremo e dentro do Congresso. Porque essa gente toda resolveu botar os seus camisas negras na rua para o enfrentamento. É isso aí, senhores. Uma boa semana para todos.